Boa noite. Quinta-feira, 7 horas. Estou aqui novamente. Sou Ana Luísa. Tenho o canal Ana Flores aqui para vocês, para compreender um pouquinho melhor como são os florais. Já tem gente entrando? Oi, Camila, tudo bem? Como que tá seu tratamento? Camila fez a nossa consultoria, né? Bom, então, hoje temos um tema novo que eu decidi trazer. Para quem for novo por aqui, eu sou naturóloga, trabalho com terapias naturais, que bom. E eu venho agora divulgando com mais força os florais para que as pessoas consigam estar compreendendo melhor, utilizando, conhecendo, se descobrindo um pouco nesse tratamento tão importante que é a gente tratar as nossas emoções. Tem mais gente entrando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Quem lembrar, por gentileza, compartilha essa live. Tem um aviãozinho ali embaixo para a gente ajudar mais pessoas serem alcançadas nessas informações que a gente vai estar passando. Se você lembrar de algum amigo, algum parente que você percebe que o emocional está um pouquinho abalado, ou que já tomou floral e desistiu, ou pensou que piorou, essa é a live para essa pessoa, tá bom? Baixando um pouquinho aqui o meu som. Bom, gente, eu decidi fazer esta live com este tema pelo seguinte. Eu percebo que tem muita gente que, quando começa a tomar o floral, acha que qualquer tipo de reação que venha a ter, assim, deu uma dor de cabeça. Gente já me perguntou assim, Ana, meu filho ele tá indo muito mais ao banheiro, tá perdendo xixi na cama, isso é do floral? Pessoas também me perguntam assim, teve crise de choro, parece que tudo tá desmoronando na vida. Então, primeiramente assim, o que eu sempre digo que os florais não têm efeito colateral é de fato. No entanto, tem algumas pessoas que sim, elas têm uma autopercepção maior, elas têm uma sensibilidade maior. Normalmente são pessoas que estão em busca de mais autoconhecimento, estão em busca de mudanças na vida dela, já não está mais contente com aquela situação, quer outra realidade para si. Então, ela realmente percebe um pouco mais em si algumas das questões que eu vou comentar aqui hoje. Opa, gente, sejam bem-vindos, podem ir entrando, estamos aqui. Compartilhem a live, gente, para chegar em mais pessoas, isso que eu sempre peço para vocês, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, uma mãe entrou em contato comigo pedindo socorro, que era para ela ter feito o retorno dela há 2 meses atrás. E ela disse que o filho ele estava muito mais agitado, estava irritado, estava fazendo muitos questionamentos, coisa que ele não fazia antes. E ela perguntou para mim se era do floral, né? Então eu disse, olha, crianças é muito difícil ter esse tipo de reação. Criança normalmente reage muito bem. Não que não seja possível, pode acontecer. Mas como ela tinha que ter me retornado 2 meses atrás, eu já estranhei. Então eu questionei ela. O vidro do floral, ele já acabou? Ela disse, não, eu não te retornei porque ele está pela metade. Então eu disse, bom, se era para tu ter retornado 2 meses atrás e o vidro está pela metade, o tratamento não foi feito da maneira correta. Verdade ou mentira? E é aí que eu digo para vocês que muitas pessoas, quando começam a terapia floral,
acham que tudo que acontece de ruim é por culpa do floral. Eu usei esse exemplo dessa mãe para vocês perceberem que o tratamento nem estava sendo realizado corretamente. Depois ela percebeu que o frasco estava vencido, que tinha acontecido um contratempo na vida dela e ele acabou ficando com a avó e o floral não foi oferecido da maneira correta, acabou não sendo tomado todos os dias e tudo mais. O floral dura 28 dias, tá, gente? Não 2 meses. A terapia é a longo prazo, mas o frasco não. E aí, eu disse, poxa, realmente tem muitas pessoas que acreditam que as reações é por causa do floral e não é assim. Mas então, por que acontece isso com algumas pessoas, tá? Parece que tudo tá indo de mal a pior. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Quando nós nascemos, nós temos o id. Quem aí já ouviu falar sobre o id, o ego e o superego? Isso é da psicanálise, gente. É Freud, né, que iniciou com essa colocação. E ele explica para nós, então, que quando nós nascemos, nós temos as nossas necessidades básicas. E o id, ele é responsável por estar atendendo essas nossas necessidades para que a gente tenha conforto, proteção e segurança. À medida que nós vamos crescendo, vem o ego, tá? O ego, ele é responsável por estar nos mostrando o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. E daí é que vem a questão. É justamente nesse momento ali de 3, 5 anos que nós começamos a perceber que essas nossas necessidades essenciais, elas podem ser ameaçadas de alguma maneira. De que maneira? Quando os nossos pais começam a colocar limites na gente, o que é necessário, é normal e vai acontecer com qualquer criança, a gente começa a pensar, então, que se fizer aquela coisa de errado, a gente vai ser mal aceito, vai ser mal visto. E a nossa necessidade de aceitação, de conforto, de proteção, ela começa a ser ameaçada. Aquela emoção que nós temos no momento, ela pode ser de frustração, ela pode ser de medo, ela pode ser de raiva, ela pode ser de diversas emoções, né? E é nesse momento que começam as armaduras, que eu sempre falo para vocês. Tem inclusive um vídeo no IGTV onde eu tô falando de traumas na infância. Então, essas armaduras, elas são normais nós adquirirmos, né, nessa nossa formação de id, de ego, superego, na nossa formação da nossa personalidade. Depois disso vem a questão das crenças, tá? As crenças que nós adquirimos na infância, elas são crenças já adquiridas dos nossos pais, dos nossos avós, isso vai passando de geração em geração normalmente, né? E o que acontece que é neste momento que as pessoas podem perceber que o floral piorou a vida dela. Mas na realidade é porque o floral está mexendo nas armaduras dela. O floral, ele mexe com o quê? Com as emoções. Lembram que eu sempre digo que ele precisa da qualidade negativa da emoção para fazer a transformação energética na qualidade positiva dessa emoção. No momento em que essas qualidades negativas começam a ser mexidas, você precisa tirar aquela armadura que você colocou em você lá atrás, quando percebeu que as tuas necessidades básicas de conforto, de proteção, de aceitação, de sobrevivência foram ameaçadas, tá? É como se você fosse colocando uma capinha em cima do que é a tua essência. E retornar à essência significa você realmente tirar essas capinhas. E para algumas pessoas pode ser doloroso, sim. É um momento em que você vai
ter que escolher alterar o seu ponto de vista, perceber que existem outras possibilidades para aquelas tuas crenças que foram adquiridas, para a maneira como você reage com tudo aquilo que estava te trazendo incômodo na vida. E então você começa a achar que é o floral que está te fazendo mal. Mas, deixa eu contar. O floral, ele é um tratamento, portanto, esse mal-estar, ele passa. E para algumas pessoas, para essas pessoas que sentem esse desconforto, então é porque é preciso. Tá mexendo com as tuas emoções, é um sinal bom. Que desconfortos podem ser esses? Bom, tem pessoas que elas têm um tipo de catarse, que nós chamamos, que é uma desintoxicação do corpo. Então, tem pessoas que reagem com um pouquinho mais de manifestações físicas, como se fosse um purgativo, tá? Pessoas que têm muita dor de cabeça, pessoas, eu não quero sugestionar, é uma porcentagem mínima de pessoas que acontece isso, tá? Então, dor de cabeça, tem pessoas que têm congestão respiratória, então aquela congestão nasal, como se fosse uma sinusite. Tem pessoas que têm náusea é muito comum, tá? Diarreia também pode acontecer, então pense sempre em formas que o teu corpo encontraria para purificar, para desintoxicar. E é preciso, porque tá mexendo com aquelas tuas emoções que estavam te intoxicando. Emoções que em algum momento da tua vida, se você não mexer, elas podem se tornar doenças. Ou você discorda de mim quando algumas pessoas comentam que o câncer, ele tem origem em emoções como rancor, emoções como ódio, pessoas magoadas. Você já não ouve falar bastante disso? Eu ouço falar bastante. Então, se nós não tratarmos as nossas emoções, as nossas armaduras, elas podem sim, de fato, começarem a se exteriorizar como doenças. A doença, ela já é uma manifestação de que o teu emocional ele não tá bom, de que o teu energético ele não tá bom. Nós precisamos lembrar que não somos só o corpo biológico, né? A gente tem o corpo emocional e temos o mental, o energético. O etérico também, como é chamado, né? Boa noite, pessoal que tá entrando. Oi, Vilma. Oi, Pri. Tudo bem? Então, quando isso acontece, gente, é uma purificação. Como eu disse, não é normal em muitas pessoas, é numa minoria mesmo, tá? E são pessoas mais sensíveis mesmo. Agora, tem muita gente que daí desiste, tá? O que acontece se a pessoa desiste? Porque ela pensa que o floral fez mal para ela. Ela não mexe com aquela energia que estava ali parada. Eu vou dar um exemplo. Se você teve eu gosto desse exemplo, é o mesmo que eu dei já num vídeo, mas eu vou falar de novo. Se você engoliu muito sapo quando era criança, você se frustrou muito, você teve que ficar calado quando queria responder alguma coisa, quando se sentiu injustiçado, você queria ser compreendido e não foi. Aí veio a frustração. Essa energia da frustração, ela ficou aprisionada dentro de você, dentro de alguma armadura que você cria naquele momento. Então, se você não mexe com essa energia na vida adulta, por exemplo, ela vai ficar ali aprisionada e todo o teu fluxo energético, ele acaba sendo prejudicado, né? Quando a gente tem um livre fluxo energético, a gente percebe que as coisas na vida, elas fluem, você alcança os teus objetivos, as tuas metas, mas quando você não trabalha essas emoções, essas restrições que você foi se colocando, aí
começam a ter aqueles fluxos repetitivos na tua vida de uma depressão que sempre volta, um déficit financeiro, você não consegue ser próspero na sua vida, ou uma gripe que sempre se repete, uma doença. Então procure perceber que todos esses ciclos repetitivos querem dizer algo na tua vida, tá? Quando então você percebe que o floral piorou a tua vida, de início, você precisa se perguntar, será que isso de fato não é então um bom sintoma, um bom sinal de que eu estou no caminho certo, de que está havendo uma mudança? Porque, gente, eu vou falar, a mudança, às vezes, ela dói, tá? Você sair da tua zona de conforto nem sempre é confortável. Portanto, eu já tive catarses na minha vida, aprendi muito com elas, mas eu não fugi, tá? Tem alguns pacientes meus que eu dou o livre arbítrio de, se quiser pausar o tratamento naquele momento, tá achando que é muito para si, é uma escolha, tá? É uma escolha. A decisão é da pessoa. Só que aquilo vai ter que ser resolvido em algum momento. Aquilo vai ter que ser desintoxicado, aquilo vai ter que ser eliminado da vida. Para que o teu fluxo energético, o teu fluxo livre das tuas emoções, das tuas expressões, elas possam acontecer e toda a manifestação da realidade que você realmente quer para a tua vida, ela possa vir. Enquanto você tiver ciclos repetitivos na tua vida, enquanto você estiver negando as mudanças das quais você está indo atrás, a coisa não vai melhorar, de fato, tá? É preciso aceitar as mudanças. Pode ser dolorido, mas não precisa ser sofrido. Passa, gente. Isso passa, uma hora passou, você vai olhar para trás e vai agradecer por ter feito. Isso acontece na terapia com psicólogo, que muita gente também desiste de ir, né? Isso acontece nas terapias de hipnose, isso acontece nas terapias de regressão, isso acontece nas terapias de constelação familiar, né? Não é comum as pessoas que fazem a constelação acabar tendo as catarses, as emoções muito exacerbadas, retornam às vezes para aquela vivência dolorida, para aquela vivência traumática, tá? Então, quando a pessoa acredita que o floral piorou a vida dela, são essas manifestações de mudança que estão acontecendo, são manifestações de cura. É necessário, é a purificação do teu eu, é o retorno para a tua essência, tá? Mas, repito, é mais comum com pessoas sensíveis, é mais comum com pessoas que estão indo atrás da mudança para a sua vida, que estão percebendo mais em si, estão percebendo mais as suas emoções e maneiras de reagir com a vida, tá? E existe, então, Ana, floral que possa ajudar nesse momento a ser um pouquinho mais leve? Sim, existem. A gente tem essência de floral para aqueles momentos em que você quer desistir por causa de um contratempo, tá? Então, quando você percebe que você é uma pessoa que diante de um evento que não ocorreu da maneira como você queria, por exemplo, eu queria tomar floral e eu queria melhorar do dia para a noite, não foi assim, então eu tô querendo abandonar o tratamento. Então, a gente pode estar adicionando uma essência que se chama Gentian, porque ela vai ajudar bastante a pessoa a persistir no tratamento, tá? E outra essência que pode ajudar também é o Chestnut Bud, porque o Chestnut Bud, ele te ajuda a quebrar o ciclo. Quando você percebe que... Eu tô digitando aqui primeiro, tá, gente? O Gentian. E o Chestnut Bud, ele vai te ajudar a ter a aprendizagem necessária
daquele episódio que te ocorreu. Então você para de sempre repetir o mesmo erro. Mas é como eu falei, é um pouco dolorido às vezes, tá bom? Não quer dizer que tirar a tua armadura não seja assim tão simples. Muitas vezes pode não ser. Até porque muitas vezes são armaduras que você utilizou a vida inteira, então ela tá enraizada no teu corpo. Naquele momento que você começa uma terapia e mexeu com aquilo, é como se o couro da tua pele viesse junto, tá? Então podem vir essas manifestações mais desconfortáveis, mas não são consideradas efeitos colaterais, porque é numa minoria que acontece. Uma mãe também, ela me comentou que aconteceu com o filho dela de 2 anos, que os sentimentos dele de irritabilidade e impaciência, numa viagem que ela fez, eles ficaram muito mais exacerbados. Primeira situação nós tivemos aí um evento que não era comum, tá, acontecer. Ele tinha recém começado o tratamento, então, além de estar mexendo numa emoção, veio um evento de fora que podia estar intensificando aquela emoção. Uma viagem para uma criança pequena de longa distância, ela traz já impaciência, tá? E ele tinha começado o tratamento, então já estava mexendo com a emoção da impaciência. E a mãe também estava tomando, junto com a criança, né, os florais indicados para ela. Então, o que acontece? A mãe também estava tendo as emoções mexidas naquele momento. E aí junta tudo, aí mesmo parece que Deus o livre, eu não quero mais tomar isso. Aí, como eu disse para vocês, eu dei essa opção para ela de estar pausando se ela quiser. E no momento em que ela se sentir mais confortável, ela inicia novamente. Só que, gente, é importante que retome, é importante que resolva isso. E se não for com floral, que seja com terapia com psicólogo, terapia em grupo, com constelação, com o que for, mas precisa estar trabalhando essas emoções, essas armaduras, tá? Porque é comum e todo mundo adquire ao longo da vida, tá bom? São as crenças, são as nossas frustrações, são os limites que são impostos, porque isso é necessário, é normal, é da nossa cultura. Então, super normal, pode acontecer com alguns, faz parte e vai passar, tá bom? E quando passar, você vai estar de parabéns, porque você resolveu algo que estava pendente dentro de si e você está retornando à sua essência, tá bom? Bom, gente, só falta aqui eu escrever para vocês o Red Chestnut. A Priscila, você tá aí, né? A Priscila vem me acompanhando bastante. Priscila, você já estudou o Red Chestnut? Desculpa, não é Red Chestnut, Chestnut Bud. Porque se você souber escrever, por favor, você escreve. Ai, consegui, Pri, consegui. Chestnut Bud. Pronto. Então, pessoal, o Gentian e o Chestnut Bud são 2 florais que podem estar auxiliando, então, as pessoas que estão achando um pouco pesado, um pouco difícil fazer, então, o prosseguimento com a terapia no momento em que percebe que está mexendo muito com as suas emoções, tá? Então, ficou essa dica de hoje. Eu espero que... tá. Então, agora você já tá sabendo, tá? Chestnut Bud, ele é a essência que nos auxilia a não cometer erros novamente. É um floral muito utilizado para concentração, para aprendizagem, então a gente utiliza ele muito com crianças para um momento de auxílio na escola, né? Para aquela criança que você precisa repetir, muitas vezes ela continua errando. Então, para a pessoa que ela também tem um ciclo repetitivo na vida dela e que ela ainda não compreendeu que é necessário curar
alguma coisa, alguma emoção, alguma armadura dentro dela, para que ela consiga, então, fazer com que a vida dela flua mais, o Chestnut Bud pode ajudar. Eu tomava florais para ansiedade. Eu tô lendo aqui, gente, uma pessoa que tá aqui conosco. É o Hélio ou é a esposa dele? Agora eu não sei. Eu tomava florais para ansiedade. Parei, mas agora assistindo tua live, lembrei que tô precisando voltar a tomar. Muito bom, é isso mesmo. Por quê, gente? Porque você precisa persistir, tá bom? Desistir não é o melhor caminho, porque você vai estar deixando de lado algo que o teu corpo, ele tá pedindo para ser curado. Ou quando você toma um remédio alopático, você por um acaso lê a bula e fica preocupado com os efeitos colaterais desse remédio alopático, quem faz isso? Até pode fazer, mas deixa de tomar o remédio? Se o teu médico pediu, tu vai deixar de tomar? Difícil, né, gente? Imagina com as tuas emoções. Então, assim, dar prioridade para curar as nossas emoções precisa vir em primeiro lugar. Porque as doenças, elas vão vir dessas emoções mal curadas, dessas emoções aprisionadas, dessas emoções dentro de armaduras. Tá certo? Outro comentário aqui. Oi, amiga que me cura da ansiedade. Obrigada, Vilma. Vamos firme no tratamento. Quando estamos sem concentração também, sim, o Chestnut Bud, ele ajuda na concentração e o Clematis também ajuda na concentração. De que maneira? Daquela pessoa que ela é muito aérea, tá? Aquela pessoa que ela se dispersa com muita facilidade, ela vive num mundo só dela, às vezes você chama e a pessoa nem percebe que foi chamada, aí é o Clematis, tá? Então, quem tiver aí com o caderninho, anota que eu vou escrever aqui a essência para vocês. Quem tá comigo em algumas lives vai entender que eu fico aqui tentando escrever, gente, mas não sei o que acontece de fato. Deu certo. Meu Deus do céu. Clematis, tá, pessoal? É o floral que ajuda a gente a aterrar, tá bom? A colocar os pés no chão e viver o agora, o presente. Aliás, para quem não sabe, a única maneira da gente mudar as coisas na nossa vida é agora. Não é amanhã e não é ontem. Tem um ditado budista que ele fala, né? Se você não pode resolver o amanhã, não se preocupe. Se você não pode voltar para o ontem, viva o hoje. Tem mais comentários aqui. Ana, existe algum floral que possa ajudar com a ansiedade para quem tá com a cabeça cheia de coisa? Então, Pedro é o nutricionista, gente, que tá fazendo também muitas lives excelentes. Então, já fica aqui a dica, quem precisar de dicas de nutrição, segue o Pedro Bastos Nutri, tá? Então, Pedro, eu imagino que tu esteja com a cabeça cheia de coisas, porque tu faz bastante live também, tu posta bastante conteúdo bacana. Então, para quem tem esse problema de pensamentos que invadem a tua mente, que te dominam a paz, às vezes quando você se deita na cama, você acaba tendo esses pensamentos te rodeando e te tirando o sono, nós costumamos utilizar o White Chestnut, tá? Que ele vai te trazer mais tranquilidade, ele vai te trazer mais serenidade, ele vai fazer você compreender que esses problemas estão ali, eles vão ser solucionados, mas um de cada vez, cada coisa no seu tempo. E lembrando, gente, isso não quer dizer que você vai começar a tomar o floral e na próxima semana esses pensamentos não vão estar ali. Não é assim, gente.
é a frequência e o estímulo vibracional das gotas que vai ajudar na transformação, na mudança. Porque quando você, por exemplo, está com a cabeça cheia de coisas e então você está tendo a manifestação de qualidade negativa dessa emoção, da preocupação, às vezes pode até ser do perfeccionismo, né? Aquela pessoa que precisa fazer as coisas, que ela gosta de sempre fazer melhor. Você vai precisar do estímulo, que são as gotinhas, várias vezes ao dia, por favor, e não é um dia sim, um dia não, para que essas mudanças comecem a acontecer. Eu senti melhor em um mês, e aí terminou o frasco, eu não fiz de novo. Vai voltar, gente, vai voltar. Não é em um mês que você vai conseguir transformar em 100%, completar, né, a transformação dessa energia em algo positivo. Não é um mês. Quanto tempo você ficou com essas coisas todas na cabeça? Tá? Então é preciso realmente fazer o tratamento longo, pessoal. 4 meses, 6 meses para transformar e tornar estável essa nova vibração que você conquistou. Outro comentário aqui. Eu me preocupo muito. Tive uma fase que dormia à base de Rivotril. Não quero voltar a passar por isso, não. Vamos de floral. Então, eu sempre falo assim, gente. Você tomar floral e você já faz um medicamento, você já faz uso de medicamentos alopáticos, medicamentos controlados, não significa que você vai poder deixar de lado. Ali, pelo que eu entendi, você já tomou e não quer voltar a tomar. Então, sim, comece com os florais, tá bom? E se você perceber que a coisa tá muito pesada, eu não descarto, gente, esse trabalho multidisciplinar, multiprofissional com outros colegas que possam estar ajudando as pessoas na sua evolução, tá? Mas eu nunca oriento a pessoa a largar os seus remédios e fazer o tratamento só floral. Isso não, tá? Mas para quem compreende que a sua busca pela tua essência, pelo teu eu interior maior é importante, o floral sempre deveria de estar ali juntinho, tá? É como eu. Eu comecei a tomar com 20 anos, eu hoje tenho 33, eu nunca paro, porque eu acredito que a gente sempre tem coisas para evoluir, a gente sempre tem que melhorar as coisas em si, então sempre tem uma essência que cabe para mim, sempre, sempre, sempre. E então eu sempre tô me tratando com floral, tá? Foi, Priscila, eu consegui escrever. Onde eu compro, Ana? Vilma, se você tem que pedir lá na farmácia de manipulação, com a receita que eu te prescrevi, e se já não tiver na hora do retorno, né? Ai. Né? Ana, minha filha está usando no momento o Vine e Chicory. Só que ela anda tão chorona, posso manter esses dois no próximo frasco? Quando a criança chora muito, gente, eu sempre falo assim, ó, procura observar como que é esse choro. É um choro sentido? Se for um choro sentido, é mais o Chicory. Se for um choro com raiva, um choro que a criança se treme toda e aí já é mais um Holly, tá? Então a gente precisa procurar ver como que é esse choro. Não tem quando a criança é neném, que tem aquele estudo dos 4 ou 5 tipos de choro. Se faz som de é comida, se faz som de é de sono, e assim por diante. Eu não lembro todos, tá? Mas tem muitos vídeos que eles explicam isso com mérito. E é por aí que você precisa ver. Procura ver a origem desse choro. Qual é a emoção desse choro? E aí a gente precisa usar o floral específico para essa emoção, tá? Lude, Daniele, Maga. Eu deixei de tomar porque acabei o tratamento com o especialista. Sim.
o tratamento para aquela tua queixa daquele momento, da vida, da tua realidade naquele momento. Só que percebe que nós estamos sempre em mudança, nós estamos sempre em evolução, e isso faz com que a gente precise sempre estar se tratando, né? Nós somos movidos à emoção. Então, no nosso dia a dia, amanhã pode aparecer uma nova armadura, amanhã pode aparecer um novo pepino na nossa vida que nos deixe abalados, e aí é o momento de iniciar um outro tratamento, né, um novo tratamento de floral, para não deixar com que isso crie bloqueios, tá? Bloqueios energéticos, bloqueios emocionais, e isso acaba causando o nosso retrocesso, né, na nossa evolução, o nosso retrocesso nas nossas conquistas que a gente quer para nossa vida, tá? Não recebi, Ana. Tá, Vilma, então depois da live vamos conversar para ver isso. Foi tratamento para o momento de pico. A minha ideia do floral é tomar para não evoluir para um caso agudo que necessite tomar. Isso, é isso mesmo, tá, Magalu? É exatamente isso. Tomar para não evoluir. Quando falamos não para ela, ou não é atendida logo, aí chora. Aí, impaciência. Impaciência, Pri. Impatience. Tá bom? Impatience. Ela é mandona, geniosa demais, até briga com a gente, só tem 3 aninhos. Tá vendo que é a luta do ego? Ela tem o id dela desde que ela nasceu. O ego, ele é responsável por estar nos moldando e dizendo que a gente pode fazer ou não naquele momento, que a gente pode fazer ou não com as pessoas, tá? Então, você tá entrando agora nesse momento em que você vai impor limites. A criança realmente, ela vai ver qual que é o limite da mãe, qual que é o limite do pai. Então, fazendo com amor, respeitando a dignidade da criança e principalmente mostrando que você compreende ela. Deixe ela se expressar, demonstre para ela que você compreende o que ela está sentindo. Se você percebe que ela não entende o que ela está sentindo, dê nome, tá? Dê nome para essas emoções, esses sentimentos dela. E demonstre, olha, filha, você não manda no papai e na mamãe, nós estamos te mostrando o que você pode, o que você não pode fazer. Eu sei que você está se sentindo frustrada, chateada, irritada, mas isso não vai fazer com que o papai e a mamãe deixem você fazer isso. Ponto. É importante que você tenha esse diálogo aberto. A criança só quer ser compreendida, tá? Mandona puxou a mãe. Então, ó, o que será que você tem que aprender com isso? Tá bom? Coloca o empatinhos aí junto. Pessoal aí que tá assistindo, alguém mais tem alguma dúvida? Estamos finalizando aí a live. Quem não pegou desde o início, vai ficar salvo no IGTV. Por enquanto eu tô salvando as lives, não sei por quanto tempo, tô deixando no IGTV, tá? E quem tiver dúvida, fica à vontade para perguntar que eu esclareço, daqui a pouco a gente finaliza. E eu agradeço, né, quem tá comigo agora, porque tirou um tempinho, né, nessa quinta-noite para estar aqui comigo, isso é muito bacana, eu agradeço muito. Deixa o chicory, Priscila. Priscila perguntou, então posso fazer em patins e vine? Deixa o chicory. Deixa o chicory se você percebe que ela é aquela criança que ela é mais grudentinha, é uma criança que quer sempre todo mundo perto dela. O que seria bom para a época de vestibular? Renata Toledo perguntou. Renata, é assim, ó. O que seria bom para a época de vestibular? Para concentração, é o Clematis.
Clematis e o Chestnut Bud, que são os dois florais que eu escrevi lá em cima, que eles auxiliam o quê? No nosso aterramento no presente, para você não ficar muito dispersivo, tá? E o Chestnut Bud para você não repetir erros. Então, ele ajuda na tua aprendizagem para você memorizar. O Clematis também ajuda na memorização para as pessoas que esquecem, tá? Agora, esses estão escritos lá em cima, tá, Renata? Eu vou colocar aqui um outro que é para aquela pessoa, aquele adolescente que ele não sabe para qual curso prestar o vestibular, tá? Aí, se ele tá em dúvida para qual caminho ele quer trilhar, aí nós utilizamos o Wild Oat. Pronto, foi, tá? Com Wild Oat, a pessoa ela começa a perceber com mais clareza as coisas que dão prazer para ela, os cursos, as profissões começam a serem melhor escolhidas, com mais assertividade. Então isso é quando você percebe que a pessoa ela não tá contente com as escolhas dela, tá? Mais pergunta? Tá, Renata, espero que tenha sido esclarecedor. Adriane Belmonte, adoro suas lives. Gratidão, Adriane, obrigada. Me ajuda compartilhando, por favor. Eu agradeço muito a tua presença. Priscila disse, preciso tomar todas as essências. Ela gosta da nossa presença mesmo, ela tá me sugando. Então, é aquilo mesmo que nós conversamos, tá? Pessoal, aproveitem. Querem perguntar mais alguma coisa? Ou se não, gente, se a pessoa não lembra o que queria perguntar agora, anota para quinta-feira que vem. Toda quinta, 7 da noite eu tô aqui, tá? Também pode anotar, não tem problema. Ok, Renato disse obrigada, então tá tudo certo. Então era isso. Agradeço muito. A próxima vez que vocês ouvirem alguém falar que o floral só fez mal, que o floral piorou as reações, indica esse vídeo. Indica esse vídeo que eu acredito que vai ser esclarecedor para essa pessoa. Quem quiser estudar um pouco mais sobre esses processos de catarse, pega aí o Mestre Google, né? E vai ter bastante psicanalista falando sobre isso, explicando, que vocês vão compreender melhor, que também é necessário, tá? Adoro também, disse a Priscila. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Então, eu espero vocês quinta-feira que vem, às 7 horas, nesse mesmo bate-local. Pessoal do Facebook, me perdoem, mas eu não consegui conectar, tô tendo essa dificuldade, por enquanto tá sendo só no Instagram mesmo. No meu YouTube também, eu posto lá depois os vídeos, tá, gente? É Ana Flores Terapias lá também. Aqui tem um underline, lá não tem, né? A Priscila disse, eu percebo que no segundo frasco piorei, kkkk. Então perceba o que é que tá sendo mexido, qual mudança tá sendo necessária. E também perceba outra coisa, tá? Perceba se você não colocou muitos florais. Muitos florais, às vezes, eles mascaram o efeito de outros. E aí você fica com dificuldade de perceber aonde é que tá sendo mexido. Outras vezes nós temos dificuldade de se autoprescrever e a gente precisa da visão do outro para nos auxiliar. Não tem aquela história que muita gente às vezes chega assim e fala, ah não, mas você é muito impaciente, você diz, não, eu não sou. Mas as outras pessoas percebem e você não se percebe. Então, dependendo da tribulação que tiver a tua vida, tu pode ter dificuldade de se auto-perceber. Tá? Então, o que você faz nessa hora? Percebeu que no segundo frasco piorou.
olha os florais que você colocou. Daí, vê se tá tudo certinho. Não, é esses florais mesmo? Se tiver tudo ok, é momento de mudança, momento de transformação. Segura na mão de Deus e vai, tá? Porque vai dar tudo certo e vai passar. E daí, se tu perceber que tem floral demais, começa a descartar, faz um novo, tá? Na próxima semana te falo que estou usando, aí tira a dúvida. Vilma disse, Ana, meu marido também pode tomar, tá nervoso. Vilma, teu marido pode tomar, desde que seja iniciativa dele, tá? Pessoa adulta, ela já tem o superego formado. É diferente da gente ministrar para crianças que não tem o superego formado ainda. Tanto que quando eu prescrevo para maiores de 12 anos, 13 anos, eu já peço a presença junto na consulta, porque já tá com todas as crenças formadas, já tem todas as armaduras formadas, e aí ela precisa ter consciência das emoções que ela vai me contar para a gente poder trabalhar. Quando é adulto, eu preciso então, não posso estar ministrando algo porque pode ser muito doloroso para a pessoa. A gente não tem como ficar dando escondido para adulto não, tá? Ana, é comum ter muitos... A Adriane perguntou, Ana, é comum ter muitos sonhos e pesadelos após o segundo frasco de floral? Sim, é comum. É comum porque está mexendo com fluxo energético. Fluxo energético significa o quê? Sinapses. As sinapses dos teus neurônios, dos átomos do nosso corpo, essa frequência, ela pode aumentar algumas vezes. E aí, quando a gente dorme, isso se manifesta, tá? Pode vir a acontecer sim. Lilian Ferreira comentou, olha que interessante, o meu foi personalizado, foi colocado 7. Lilian, eu não tô dizendo que não pode colocar 7, tá? Eu uso, Ana Flores, eu utilizo várias essências com os meus pacientes, eu costumo sim colocar 6 ou 7, tá? Mas por quê? Porque eu trabalho com isso já há 10, 11 anos, né? Então a gente consegue perceber... é um encaixe, é como se fosse um reloginho. É uma pecinha encaixando na outra para fazer o motor funcionar e aquele relógio trabalhar, tá? E uma coisa também, essas 7 essências, elas precisam estar trabalhando em sinergia para aquela tua queixa inicial, para aquilo que tu acha mais importante mudar na tua vida, transformar na tua vida, para aquela emoção que você veio falando que está muito exacerbada. Então, tudo aquilo que tiver contribuindo para aquela emoção, a gente pode trabalhar com até 7 florais, esse é o limite, tá? Mas algumas vezes a gente percebe que para algumas pessoas, principalmente crianças, é muito, tá? Para criança tem que ser pouquinho floral. Então, algumas eu faço essa limpeza, esse menos floral, porque daí reage melhor. Entendeu? Priscila, eu tinha parado de gritar, aí voltei? Sim, porque a gente não é o mesmo de ontem, gente. A gente não é a mesma pessoa de ontem, a gente tá sempre mudando, então precisa estar verificando. No início eu gostei, agora estou me sentindo mal. Talvez está mexendo em alguma emoção. Não é talvez, Lilian, é com certeza. Tá mexendo com a tua armadura, tá? Tá mexendo com as tuas crenças, tá mexendo com o olhar que você tinha e tá tentando te mostrar que as coisas podem ter infinitas possibilidades, que o teu ponto de vista ele pode mudar, né? Por quê? Porque é a qualidade negativa que estava se manifestando na tua emoção se transformando em qualidade positiva. Isso não é um olhar diferente para o teu problema, isso não é um olhar diferente para a tua vida, para a tua realidade. Isso é um ponto de vista diferente. Isso pode ser doloroso, tá? Então tá mexendo. Outra, segura na mão de Deus e vai, porque vai dar certo, tá bom? Persista. Também tive muitos sonhos e lembranças antigas. Sim, Vilma, eu conheço o Raul, por isso que eu tô dizendo.
Aquela pessoa, gente, que às vezes é cética com tratamento e tudo mais, ela já tem bloqueios. Se ela não quiser ela fazer, não vai fazer efeito. Não vai. A nossa mente é muito poderosa. Por enquanto já identifiquei 3 que vou precisar. Então, pega esses 3 e faz o floral. 3 está ótimo. Já inicia o tratamento, tá bom? Ah, eu tô amando vocês interagindo, gente. Isso é muito bom. Fica gostoso, não fica? Teimoso, claro que é teimoso. Ficou claro, pessoal? Eu adorei ali aquela pergunta também, que falou que tinha 7 no frasco. É bom eu explicar isso. A Lilian fez uma excelente pergunta também. Depende muito do caso, depende muito da pessoa, tá? É isso aí, Pri. Eu gosto muito, gosto muito. Eu saio daqui revigorada, vocês não fazem ideia. Eu sinto que a gente aqui tudo junto, a gente pode mudar as coisas, a gente pode ser contribuição. E eu percebo que quem tá aqui comigo tá em busca, né, da própria evolução, tá em busca de mudar a sua realidade, de ser próspero, de ser feliz, de ser fluido, de ser leve, tá? Então, agradeço muito e eu acho muito bacana a presença de vocês. Certo, pessoal? Ai, que linda, Lilian! Muito claro, Ana, você é maravilhosa. Muito aprendizado, show. Ai, que bom. Isso me ajuda a continuar, gente. Então, pessoal, toda quinta, 7 da noite eu estou aqui. Eu espero que esse horário esteja bom para vocês. Espero, assim, em breve ter disponibilidade para fazer 2 lives por semana. Acredito que possa atender um público que não consegue nesse horário, tá? E aí, gente, se vocês lembrarem de compartilhar, tá? Essa live, de compartilharem quando eu anuncio, isso pode ajudar bastante pessoas que estão esperando algum sinal. E aí vem talvez uma live que pode ajudar elas, tá? Vilma melhorou do braço, que bom! Show! Gente, um beijo bem grande para vocês, tá? Eu encerro essa live com imensa gratidão pela companhia de vocês, por essa troca, tá? E a gente se vê novamente na próxima. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Ah, tá. Fazer um pouquinho mais tarde. E eu que pensei que de tarde ia ajudar. Eu vou fazer aquelas enquetes no Stories. Vou fazer uma enquete, tá, Lilian? Faço uma enquete para ver o que fica melhor pro pessoal. Gente, é isso. Um beijo. Muitos beijos para vocês. Sintam-se abraçados. E até quinta-feira que vem, tá bom? Beijos. Tchau. Gratidão.